Sobre águas profundas, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 14, diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Esse texto é muito profundo, como profundas são as águas nas quais Naamã se banhou. Vale a pena lembrar que nós estamos falando de um homem que é um alto funcionário, um alto escalão na Síria. Ele é chefe de um grande comando, ele é alguém que tem status, ele é alguém que tem títulos, ele é alguém que tem uma extrema relevância social. Nós estamos falando de uma pessoa que tem notoriedade, nós estamos falando de alguém que tem uma alta posição na vida. E vale a pena lembrar que esse homem, apesar de tão grande, apesar de tão influente, apesar de sabedor das principais pautas daquela região, vale a pena lembrar que ele contraiu uma doença que à época era muito terrível. Naquele tempo, a lepra era muito mais do que apenas uma doença física, ela era uma pauta social. Geralmente, a lepra atingia as camadas mais inferiores da sociedade. A figura de um leprosário na Bíblia é a figura de um ambiente absolutamente precário. Então, apesar de toda a riqueza, apesar de toda a influência, apesar da sua elevadíssima função, aquele homem contrai uma doença. Isso dá para nós uma primeira e importantíssima lição. Qual é essa lição? O que isso tem a ver com a sua vida? O que a história de Naamã tem a ver com você? O que o mergulho de Naamã tem a ver com você? Vale a pena lembrar ao seu coração e ao coração da sua família que nenhuma casa está imune aos problemas, que nenhuma casa está imune às dificuldades, que não importa o quão importante seja quem quer que for, os problemas e as demandas da vida sempre chegam e assolam. Agora, aquele homem todo-poderoso contrai uma doença que, em regra, as pessoas do seu status naquela época não contraíam. Primeiro, ele tenta aumentar o volume do seu uniforme, das suas patentes, para esconder as marcas da sua pele. E ele vai tentando levar a sua vida. Mas dentro da sua casa havia uma mocinha, naquele tempo, uma mocinha escrava, uma pequena serva, alguém do estrangeiro, alguém que não tinha nenhum valor na Síria. E aquela menina se lembra de um profeta de sua terra, chamado Eliseu. E ela conversa, ela explica, e no final das contas, como um reduto de esperança, aquela esposa convence o seu marido. E eles então vão à procura de um homem de Deus em Israel, chamado Eliseu. Perceba que aos poucos, esse tal de Naamã vai sendo quebrado. Primeiro, a doença quebra o seu orgulho. Segundo, a doença o faz ver a importância de uma garota que vivia na sua casa, servindo a sua esposa, servindo a sua família, mas que nunca foi importante. Não é que quando uma doença chega, eu e você começamos a dar valor àquilo que é importante? Será que sem a lepra Naamã veria aquela menina? Será que sem a lepra Naamã ouviria o que ela tem a dizer? Você sabe que na hora do desespero, qualquer coisa que nos digam que vai surtir algum efeito, a gente vai, a gente entra e a gente tenta. Porque se diz que vai surtir efeito, então pode ser que aconteça com a gente. E agora Naamã está diante desse profeta. E esse profeta, homem de Deus, dá a receita do milagre. E a receita do milagre são 7 mergulhos. 7 mergulhos no Rio Jordão. Inicialmente, aquele homem
continua tomado por um orgulho, como quem diz, será que nos rios lá da Síria não daria para eu dar esses mergulhos e ser curado? Será que precisa ser no Jordão? Será que precisa ser em Israel? Será que precisa ser diante do Deus de Israel? Será que precisa ser diante de Eliseu? E agora, tão certo quanto o fato de que toda família passa por um problema, também é certo o fato de que Deus traz as suas situações, as suas soluções nas formas mais inesperadas possíveis. Não tinha tratamento na época, não tinha vacina para essa doença, não tinha remédio. Então, por mais que ele tivesse muito dinheiro, a lepra continuava ali. Mas tinha um tratamento totalmente fora de qualquer ritmo científico. O tratamento era espiritual. 7 mergulhos no Jordão. Imagina você, um homem poderoso, um homem cheio de status, agora ter que mergulhar 7 vezes por conta do pedido de um profeta. Eu quero lembrar você que na vida, quanto mais a gente mergulha, mais a gente descobre de Deus. Eu vou repetir isso para o seu coração. Na vida, quanto mais nós mergulhamos, mais nós descobrimos Deus. Deus não é conhecido na sua grandeza, nas superfícies. Para conhecer Deus, para receber o agir de Deus, você precisa mergulhar. E agora, Naamã mergulha uma vez, mesmo que contrariado, mas mergulha. Naamã mergulha a segunda vez e já perde um pouquinho mais do seu orgulho. Agora ele mergulha a terceira vez e o seu orgulho vai se diluindo. Na quarta ele já está quase sem orgulho. Na quinta o orgulho está quase indo embora. No sexto mergulho ele diz, será que este Deus vai cumprir aquilo que está prometendo? E eis que chega no sétimo e definitivo mergulho. E diz o texto que nós lemos, que quando ele levanta, a sua pele está limpa, como a pele de uma criança. Na vida, conhece mais de Deus quem mergulha mais vezes e mergulha mais fundo. Agora aquele homem demonstra a sua gratidão ao profeta, ele reconhece que o Deus de Israel fez aquele milagre. E se tem um protagonista nesse texto, não é Eliseu, não é Naamã, é aquela garotinha que na casa dele lembrou-se de um profeta do Senhor que o deu uma palavra de cura. Na vida, ou a gente mergulha, ou a gente se contenta com o raso. Eu convido você a conhecer as águas profundas.